Bem-vindos a uma imersão na história envolvente da Umbanda no Brasil. Uma trajetória repleta de espiritualidade, fenômenos sobrenaturais e dedicação à caridade. Neste conteúdo, exploraremos como no início do século XX, a Umbanda surgiu de encontros intrigantes que desafiaram as percepções da época. Prepare-se para descobrir uma narrativa que une fé, cultura e resistência. Em 1908, Zélio Fernandino de Moraes, um jovem de 17 anos que se preparava para ingressar na carreira militar na Marinha, começou a apresentar comportamentos inusitados que alarmaram sua família. Moradores do tradicional bairro de Neves, em São Gonçalo, Rio de Janeiro, os parentes de Zélio foram surpreendidos pelos acontecimentos. O rapaz exibia comportamentos que remetiam à figura de um idoso falando coisas desconexas, como se revivesse outra época. Em alguns momentos, suas ações lembravam a agilidade e destreza de um felino, demonstrando um vasto conhecimento sobre a natureza. Após dias de observação, o médico da família, que também era seu tio, afirmou que o caso não se enquadrava em nenhuma condição médica conhecida, sugerindo que Zélio fosse levado a um padre. Convencido de que o jovem estaria possuído, o médico recomendou uma abordagem espiritual. Outro membro da família sugeriu que poderia se tratar de algo ligado ao espiritismo, indicando uma visita à Federação Espírita de Niterói, então liderada por José de Souza. No dia 15 de novembro, Zélio participou de uma sessão na federação. Durante o encontro, tomado por uma força que parecia transcender sua própria vontade, ele surpreendeu a todos ao levantar-se e quebrar o protocolo que determinava a permanência dos participantes em seus lugares. Ele então declarou algo que mudaria os rumos da espiritualidade brasileira. Disse ele: "Aqui está faltando uma flor", dirigindo-se ao jardim e retornando com uma flor, a qual depositou ao centro da mesa. Essa postura gerou grande agitação entre os participantes. Após a retomada dos trabalhos, os médiuns kardecistas começaram a manifestar espíritos que se identificavam como antigos escravos, índios e pretos. O responsável pela condução da sessão considerou essas manifestações inadequadas, repreendendo os espíritos de forma severa e apontando o que chamou de seu atraso espiritual, pedindo que se afastassem. Logo em seguida, mais uma vez, uma energia misteriosa tomou conta do jovem Zélio, que passou a se expressar sob influência dessa força. Por que repelem a presença desses espíritos se nem sequer se dignaram a ouvir suas mensagens? Será por causa de suas origens sociais e de sua cor? Ocorreu então um intenso debate, enquanto os responsáveis pela reunião tentavam doutrinar e afastar o espírito que se manifestava com uma postura firme e argumentação convincente. Em dado momento, um médium vidente questionou o motivo pelo qual aquele espírito falava daquela forma, sugerindo que a direção da sessão aceitasse a presença de entidades que, pelo nível de instrução que possuíam em vida, seriam consideradas espiritualmente menos evoluídas. Por que fala deste modo? Se estou vendo que me dirijo neste momento a um jesuíta? Qual o seu nome? A entidade então respondeu: "Se querem um nome, sou o caboclo das 7 encruzilhadas, pois para mim não haverá caminhos fechados. O que você vê em mim são restos de uma existência anterior. Fui padre e o meu nome era Gabriel Malagrida. Acusado de bruxaria, fui sacrificado na fogueira da Inquisição em Lisboa no ano de 1761. Mas em minha última existência física, Deus concedeu-me o privilégio de nascer como caboclo brasileiro. Se julgam atrasados os espíritos de pretos e índios, devo dizer que amanhã, 16 de novembro, estarei na casa de meu aparelho às 20 horas para dar início a um culto em que estes irmãos poderão dar suas mensagens e, assim, cumprir a missão que o plano espiritual lhes confiou. Será uma religião que falará aos humildes, simbolizando a igualdade que deve existir entre todos os irmãos encarnados e desencarnados." O vidente retrucou com ironia: "Julga o irmão que alguém irá assistir a seu culto?" E o espírito já identificado disse: "Cada colina de Niterói atuará como porta-voz, anunciando o culto que amanhã iniciarei. Deus, em sua infinita bondade, estabeleceu na morte o grande nível universal. Rico ou pobre,
poderoso ou humilde. Todos se tornariam iguais na morte. Mas vocês, homens preconceituosos, não contentes em estabelecer diferenças entre os vivos, procuram levar essas mesmas diferenças além da barreira da morte porque não podem nos visitar. Esses humildes trabalhadores do espaço, apesar de não haverem sido pessoas socialmente importantes na Terra, também trazem importantes mensagens. No dia seguinte, na residência localizada na rua Floriano Peixoto, número 30, às 20 horas, os membros da Federação Espírita se reuniram para verificar a autenticidade das revelações feitas na noite anterior. Também estavam presentes os familiares mais próximos, amigos, vizinhos e uma multidão de curiosos que se aglomerava do lado de fora. Pontualmente às 20 horas, manifestou-se o espírito que se identificou como Caboclo das 7 Encruzilhadas. Ele anunciou o início de um novo culto, destinado a permitir que espíritos de antigos escravizados africanos e indígenas brasileiros, que não encontravam espaço para atuar nos remanescentes das religiões de matriz africana, frequentemente distorcidas e voltadas para práticas de feitiçaria, pudessem trabalhar em benefício da humanidade. Esse culto seria aberto a todos, independentemente de cor, raça, credo ou condição social, e teria como princípio fundamental a prática da caridade, baseada nos ensinamentos do Evangelho de Jesus. O caboclo definiu as diretrizes do novo culto, no qual os encontros espirituais, chamados de sessões, seriam realizados diariamente, das 20 às 22 horas. Os participantes usariam vestes brancas, e os atendimentos seriam completamente gratuitos. Além disso, ele revelou o nome do movimento espiritual que surgia, Umbanda, que seria uma manifestação do espírito dedicada à caridade. A primeira casa espiritual dessa nova prática foi batizada de Nossa Senhora da Piedade, em homenagem a Maria, que acolheu seu filho em seus braços, simbolizando que todos os necessitados de amparo e conforto seriam recebidos como filhos. Após estabelecer os fundamentos do culto, o Caboclo das 7 Encruzilhadas respondeu em latim e alemão às perguntas dos religiosos presentes, demonstrando seu conhecimento e autenticidade. Em seguida, passou a realizar os primeiros trabalhos espirituais, incluindo a cura de um paralítico que deixou o local caminhando. Ele atendeu diversas pessoas, promovendo curas e alívio espiritual. Na mesma ocasião, manifestou-se o espírito de um preto velho, que se identificou como Pai Antônio. Com uma voz calma e carregada de sabedoria, ele recusou sentar-se à mesa junto aos presentes, alegando com humildade e timidez: "Nego não senta não, meu senhor. Nego fica aqui mesmo. Isso é coisa de senhor branco e nego deve respeitar." Após a insistência dos presentes, ele falou: "Não é de se preocupar não. Nego fica no toco que é lugar de nego." E assim continuou dizendo outras palavras demonstrando sua humildade. Uma pessoa na reunião perguntou se ele sentia falta de alguma coisa que tinha deixado na terra, e ele respondeu: "Minha cachimba, nego que é o pito que deixou no toco, manda buscar." A declaração causou grande surpresa entre os presentes, que presenciaram a solicitação do primeiro elemento de trabalho da nova religião. Pai Antônio foi a primeira entidade espiritual a pedir uma guia, acessório que se tornaria um símbolo importante na Umbanda, sendo até hoje chamado com carinho de guia de Pai Antônio. No dia seguinte, a rua Floriano Peixoto foi tomada por uma multidão. Pessoas enfermas, cegas e outros necessitados chegaram ao local em busca de cura e encontraram alívio em nome de Jesus. Médiuns, cujas manifestações eram anteriormente interpretadas como sinais de desequilíbrio mental, deixaram os sanatórios e demonstraram habilidades mediúnicas extraordinárias. A partir desse ponto, o Caboclo das 7 Encruzilhadas dedicou-se incansavelmente à disseminação, fortalecimento e organização da Umbanda. Contou com o apoio de outras entidades, como o Orixá Malé, reconhecido por sua experiência em desfazer trabalhos de magia negativa. Em 1918, seguindo orientações do plano espiritual superior, o Caboclo das 7 Encruzilhadas determinou a criação de 7 tendas para expandir a prática da Umbanda. Essas tendas foram nomeadas como
Tenda Espírita Nossa Senhora da Guia, Tenda Espírita Nossa Senhora da Conceição, Tenda Espírita Santa Bárbara, Tenda Espírita São Pedro, Tenda Espírita Oxalá, Tenda Espírita São Jorge e Tenda Espírita São Jerônimo. Durante a vida de Zélio Fernandino de Moraes, mais de 10.000 tendas derivaram dessas fundações. Embora tenha abandonado a carreira militar para se dedicar à sua missão espiritual, Zélio nunca fez da religião uma fonte de renda. Ele trabalhava para sustentar sua família e, em várias ocasiões, ajudou financeiramente a manter os templos fundados sob a orientação do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Sua casa era frequentemente descrita como um verdadeiro abrigo, onde pessoas se hospedavam para receber tratamentos espirituais. Por orientação de seu guia espiritual, Zélio jamais aceitava qualquer contribuição financeira, mesmo quando oferecida por figuras influentes, como ministros, empresários ou militares, que, em gratidão por curas alcançadas, tentavam retribuir com presentes ou valores em dinheiro. Não os aceite, devolva-os, ordenava sempre o caboclo. O uso do termo espírita e de nomes de santos católicos nas primeiras tendas fundadas deveu-se à impossibilidade de registrar oficialmente o nome Umbanda na época. Além disso, os nomes dos santos serviam como uma forma de conexão e referência para os fiéis católicos que buscavam os serviços espirituais da Umbanda. O ritual estabelecido pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas era marcado pela simplicidade. Os cânticos eram suaves e harmoniosos, as vestimentas obrigatoriamente brancas, e não havia permissão para sacrifícios de animais. Os atabaques e palmas também foram dispensados, assim como o uso de adereços como capacetes, espadas, cocares, roupas coloridas ou com rendas. As guias utilizadas deviam ser apenas aquelas determinadas pelas entidades manifestadas. Os principais elementos de preparação dos médiuns incluíam banhos de ervas, a conexão com as vibrações da natureza e o aprendizado doutrinário fundamentado no Evangelho. Esse ritual simples manteve-se inalterado na tenda Nossa Senhora da Piedade, onde o uso de atabaques nunca foi adotado, embora algumas tendas fundadas posteriormente pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas tenham incorporado esses instrumentos com o passar do tempo. Após 55 anos de dedicação à tenda Nossa Senhora da Piedade, o primeiro templo de Umbanda, Zélio Fernandino de Moraes, passou a liderança dos trabalhos para suas filhas. Ele continuou a atuar ao lado de sua esposa Isabel, médium do Caboclo Roxo, na cabana de Pai Antônio, localizada em Boca do Mato, no distrito de Cachoeiras de Macacu, Rio de Janeiro. Lá, dedicava grande parte do seu tempo ao atendimento de pessoas com enfermidades psíquicas e de todos aqueles que buscavam auxílio espiritual. Em 1971, Lia Ribeiro, diretora da tenda de Umbanda Luz Esperança Fraternidade no Rio de Janeiro, registrou uma mensagem do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Essa mensagem reflete a humildade e o elevado grau de evolução dessa entidade de grande luz espiritual. Diz assim: a Umbanda tem progredido e vai progredir. É preciso haver sinceridade, honestidade e eu previno sempre aos companheiros de muitos anos, a moeda vai prejudicar a Umbanda. Médiuns irão se vender e serão mais tarde expulsos, como Jesus expulsou os vendilhões do templo. O perigo do médium homem é a consulente mulher, do médium mulher é o consulente homem. É preciso estar sempre de prontidão, porque os espíritos obsessores que procuram atacar as nossas casas fazem com que toque alguma coisa no coração da mulher que fala ao pai de terreiro, como no coração do homem que fala à mãe de terreiro. É preciso haver moral para que a Umbanda progrida, seja forte e coesa. Umbanda é humildade, amor e caridade. Esta é a nossa bandeira. Neste momento, meus irmãos, me rodeiam diversos espíritos que trabalham na Umbanda do Brasil, caboclos de Oxóssi, de Ogum e de Xangô. Eu, porém, sou da falange de Oxóssi meu pai, e não vim por acaso. Trouxe uma ordem, uma missão, meus irmãos. Sejam humildes, tenham amor no coração, amor de irmão para irmão, porque vossas mediunidades ficarão mais puras servindo aos espíritos superiores que venham a baixar entre vós. É preciso que os aparelhos estejam sempre limpos,
os instrumentos afinados com as virtudes que Jesus pregou aqui na Terra, para que tenhamos boas comunicações e proteção para aqueles que vêm em busca de socorro nas casas de Umbanda, meus irmãos. Meu aparelho já está velho, com 80 anos a fazer, mas começou antes dos 18. Posso dizer que o ajudei a casa para que não estivesse a dar cabeçadas, para que fosse um médium aproveitável e que, pela sua mediunidade, pudesse implantar a nossa Umbanda. A maior parte dos que trabalham na Umbanda, se não passaram por esta tenda, passaram pelas que saíram desta casa. Tenho uma coisa a vos pedir. Se Jesus veio ao planeta Terra na humildade de uma manjedoura, não foi por acaso, assim o Pai determinou. Podia ter procurado a casa de um abastado da época, mas foi escolher aquela que havia de ser sua mãe. Este espírito que viria mostrar para a humanidade os passos para obter paz, saúde e felicidade. Que o nascimento de Jesus, a humildade que ele baixou à terra, sirvam de exemplos iluminando os vossos espíritos, tirando os escuros de maldade por pensamento ou práticas. Que Deus perdoe as maldades que possam ter sido pensadas, para que a paz possa reinar em vossos corações e nos vossos lares. Fechai os olhos para a casa do vizinho. Fechai a boca para não murmurar contra quem quer que seja. Não julgueis para não serdes julgados. Acreditai em Deus e a paz entrará em vosso lar. A Umbanda é uma religião espiritualista e monoteísta, que surgiu há pouco mais de um século no Rio de Janeiro. Seus praticantes acreditam em um Deus único, chamado Olorum, considerado a origem de todas as coisas. É também uma religião magística, baseada no culto às divindades e na realização de trabalhos espirituais, sempre reverenciando Deus como princípio supremo. A formação da Umbanda é uma rica fusão de elementos de diversas tradições. Cultos de matriz africana, práticas espirituais indígenas, doutrina espírita kardecista, rituais do catolicismo, ensinamentos de religiões orientais, como o budismo e o hinduísmo, e a magia. Essa característica magística é um diferencial, pois dentro de seus templos, a magia negativa é neutralizada pelas entidades espirituais que se manifestam através de médiuns. A Umbanda valoriza a imortalidade do espírito, acredita no plano espiritual e na interação entre o mundo dos desencarnados e dos vivos. Em seus espaços sagrados, conhecidos como tendas, unem-se o culto aos orixás, divindades naturais que regem o planeta, e práticas espirituais conduzidas por guias espirituais que incorporam nos médiuns. Esses guias auxiliam com consultas, orientações, desenvolvimento mediúnico e trabalhos de limpeza espiritual, como desfazer magias negativas, afastar obsessores e reverter energias prejudiciais. Os guias espirituais da Umbanda são entidades altamente evoluídas, preparadas para proteger e orientar seus médiuns. São mestres na manipulação de elementos da natureza e processos magísticos, utilizando ferramentas como fumo, velas, pontos riscados, pedras, cristais, guias, banhos e defumações, entre outros recursos. A Umbanda se apresenta como um resgate das religiões e tradições naturais, fundamentando-se na mediunidade de incorporação e nos próprios orixás, que se manifestam como expressões renovadas de divindades divinas. Para os umbandistas, os orixás são forças de Deus presentes na natureza, que atuam em sintonia com espíritos encantados e entidades mediúnicas. A prática da Umbanda é marcada pela caridade, sem qualquer tipo de cobrança material. Seus fundamentos incluem a evolução espiritual por meio de ensinamentos religiosos e mediúnicos, auxílio espiritual e magístico, culto aos orixás, integração com hierarquias divinas e transformação do karma individual. Atualmente, a Umbanda continua desempenhando um papel relevante na diversidade religiosa do Brasil, promovendo cura, esperança e igualdade entre seus seguidores e reafirmando sua mensagem de amor e fraternidade. A mensagem do Caboclo das Sete Encruzilhadas ecoa: Umbanda é humildade, amor e caridade. Assim, a trajetória espiritual da Umbanda segue iluminando os caminhos de milhões de pessoas em busca de paz e esclarecimento.
Apesar dos desafios enfrentados em seus primeiros anos e do preconceito que a rodeou, a Umbanda manteve-se firme em seus propósitos. Sob a orientação do Caboclo das Sete Encruzilhadas, a religião expandiu-se significativamente, com a criação de diversas tendas em diferentes regiões do Brasil. Ao longo do tempo, a Umbanda conquistou adeptos de diversas origens e classes sociais, desde figuras conhecidas até pessoas simples, todos em busca de cura e amparo espiritual. Se você gostou desse vídeo, deixe um like e siga nosso canal. Se tiver dúvidas ou sugestões, deixe nos comentários que responderemos assim que possível. Muito obrigado. Saravá.